Graça e paz, amados irmãos. Bem-vindos. Alegre em rever-vos de novo. Assim como é de nosso conhecimento que nosso programa chega assim até tão longe, queremos mandar um abraço desse tamanho, do tamanho da transmissão, a todos que nos escutam, quase que se pode dizer, em todo o mundo. Milhares de pessoas nos estão escutando agora. Dê-nos um relato disso, pastor, nosso pastor. Então, hoje, estamos aqui reunidos, como de costume, para falar e ouvirmos da palavra de Deus. Estamos sempre aprendendo em um título. Hoje temos a parábola do filho pródigo. Filho pródigo. Eu não sabia, fiquei sabendo que filho pródigo é uma coisa e pródigo é outra coisa. Graças à técnica dos nossos dias. Antes de mais, levante o seu rosto, a sua face para o alto e o seu coração também. E vamos pedir a direção do Senhor para o resto desta reunião. Pai Santo, nosso Deus, sabemos que o Senhor é soberano. Tens tudo nas tuas mãos, tudo no teu comando. Nada se muda, nem o sol nem a lua, mas o Senhor tem controle de tudo e de cada pessoa, até mesmo daqueles que não sabem que o Senhor os ama. Neste momento, Senhor, te pedimos uma bênção para tantos quantos estão escutando e vão escutar a Tua palavra, reconhecendo isso, Senhor, de que é preciso uma certa habilidade espiritual. Nós te rogamos, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a fazê-lo de acordo com o teu querer e vontade. Que o vaso de barro, Senhor, glorifique o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nós clamamos por ti e te agradecemos, meu Senhor, no nome santo, eterno e poderoso do Senhor Jesus. E os amados irmãos, ou quem quiser, diga muito obrigado. Eu ia dizendo que, na primeira parte da nossa introdução, que a Infopédia portuguesa diz que pródigo significa dissipador, gastador, pessoa que gasta, e estarraçado. Isso é o significado de pródigo. Mas o mesmo dicionário diz que filho pródigo é outra coisa. Ouçam, filho pródigo significa indivíduo, pessoa arrependida que regressa ao seio da família depois de ter levado vida desgarrada. Interessante, hein? A palavra em si é uma coisa, mas em frase é outra coisa. Como não está tão encoberto assim, gostava de certo modo, dar uma palavra que não tem muito a ver com a mensagem. É o seguinte: o nosso Portugal, embora seja o que é, e eu não sou católico, mas nota-se que os nossos portugueses têm um lugar especial para Deus. Não há dúvida nenhuma que eu não o conheço, eu não sei, mas um dicionário não se faz e também não nasce em uma árvore, é feito por pessoas. E está certo, não sei porquê, não tenho conhecimentos literários para isso, mas está certo de que há em consideração à palavra de Deus que quem fez o dicionário conhece a parábola do filho pródigo e ele quer
que tenha outro significado sem ser só estarraçador, dissipador, etc. Eu não vou repetir o que ele disse e espero que tenham compreendido. Então, de hoje em diante, eu fico sabendo que pródigo no nosso português, na nossa língua, significa uma coisa, mas filho pródigo significa outra coisa. E é desse filho pródigo que nós vamos falar e ouvir falar. Digo vamos ouvir falar porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É também que estou falando, preciso de ouvir pela palavra. Ouça, por muitos anos, bastantes, mais do que possa parecer a alguém, eu considerava isso pouco certo. Para mim, deveria ser melhor se dissesse assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas não é assim que está escrito. Pesquisei em algumas Bíblias, algumas versões bíblicas, incluindo 2 católicas, e qualquer delas dá-nos a ideia de que não é a palavra, mas pela palavra. Vou dizer outra vez. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, através da palavra. Espera um momento que ainda não terminei. Jesus é a palavra. É por isso que eu digo que eu também quero ouvir pela palavra juntamente com os irmãos. Jesus é a palavra e nós ouvimos pela palavra, através da palavra. Jesus está em tudo, porque Deus o Pai, que é soberano, pôs tudo nas mãos do Senhor Jesus. Até mesmo para ouvir a palavra e compreender a palavra e falar a palavra, é a palavra eterna que é Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Graças a Deus, e até também é a palavra. Espera um momento. Já de São João, capítulo 1, verso 1. Eu vi bem, São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é o Deus. Tudo quanto foi criado pela palavra. Verbo aqui quer dizer palavra. E nada do que foi criado sem a palavra. Jesus é a palavra viva. E eu quero agora falar aos irmãos dessa palavra viva, porque essa questão do filho pródigo dá muito o que falar. A parábola do filho pródigo é um clássico dos ensinamentos do Senhor Jesus. E também, segundo diz quem sabe avaliar, que é um clássico da Escritura cristã. Levante a sua mão direita e diga glória a Deus. Glória a Deus. A parábola do filho pródigo é um clássico dos ensinamentos do Senhor Jesus. Acerca dessa parábola, muito tem sido dito, feito e até publicado em museus, em templos religiosos e até mesmo em filmagens, muito mais do que sempre imaginei, porque procurei saber para vos dizer essa palavra, essa
palavra parábola de Jesus é muito diversificada quase pelo mundo inteiro. Eu não sabia disso. Até mesmo por países que não são considerados cristãos, há muitos quadros acerca dessa parábola do Senhor Jesus. Tive a oportunidade de ver alguns, porque hoje em dia só não vê, quem não sabe, é só se não quiser. Tudo que havia em milhares de livros, agora é só fazer o clique, 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 e toda a gente sabe o que é que eu estou dizendo. Então, essa questão da parábola do filho pródigo é uma coisa muito mais séria do que sempre pensei. Não devia de ser, não é? Quem foi que a disse? Quem foi que a inventou? Quem foi que a pôs ao público? O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga aleluia! Isso não serve. Diga aleluia. Agora serve. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Leva para baixo. Vamos analisar. Eu já vos quero avisar de que a nossa mensagem vai terminar de acordo com o tempo e nós voltaremos outra vez com o resto da mensagem. Eu não vou falar tudo que tenho para dizer hoje acerca disso. Falaremos, se o Deus permitir, na próxima oportunidade. Mas agora, e para já, vamos analisar as 3 pessoas que aqui aparecem na parábola. Agora, os irmãos põem os ouvidos à parte e vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 de Lucas. Vamos fazer uma leitura do tamanho que ela é. Eu hoje estou muito brincalhão. Lucas 15, verso 1. É a parábola da qual temos falado até agora. E chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este, que é Jesus, este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Isso vai agora tratar aqui, irmãos, de uma parábola que está ligada a essa. A nossa parábola, que começa no verso 11, a parábola do filho pródigo, faz parte de um conjunto de 3 parábolas e de 3 coisas que foram perdidas. A ovelha perdida, uma moeda dracma, uma moeda perdida, e também um filho pródigo. Vamos agora começar a nossa leitura. 15, verso 11, que diz assim: E Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16. E esse filho desejava encher o seu estômago com as bolotas
alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. O pai correu para ele e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Filho é esse e que pai é esse? Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-se um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, gordinho, e matá-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, eu vi a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E o servo disse-lhe: teu irmão veio e teu pai matou o bezerro gordinho, o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo o filho mais velho, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Quantos filhos pródigos há neste mundo? Eu nem sei e nem faço uma ideia. Deus sabe. O filho mais velho representa o religioso. O filho mais novo representa o pecador. E o pai representa Deus. O pai que aparece nessa parábola é Deus, representa Deus, aponta para Deus. O filho mais novo representa o pecador. E o filho mais velho representa o religioso. Diga comigo, por favor, religioso. Muito obrigado. Como nós sabemos, religião não salva ninguém, mas tem boa aparência.
Nós desde com certeza não vamos chegar ao religioso, mas vamos chegar a algum lugar. Mas fique claro desde o princípio. Estou falando com a nossa audiência. Eu quero clarificar, quero que fique claro desde já que eu não vou contar a história do filho pródigo. Nós já lemos, acabamos de ler agora a história. Eu vou falar, ou estou já falando, do perigo de fazer o que o filho pródigo fez. E todos dizem amém, e estamos todos de acordo. A questão da história, da parábola e de o que se passou com o pai e os dois filhos, isso já acabamos de ler. Eu não vou agora contar o resto da história. Eu quero que fique claro o que é que a palavra do Senhor, chamada de parábola dessa vez, o que é que a palavra do Senhor quer dizer com isso. Jesus estava, a primeira coisa, isso não aconteceu ano passado, aconteceu quando Jesus estava aqui no mundo. Já foi há bastantes anos, cerca de 2.000 anos, menos uns 30, que era a idade de Jesus. Eu gostava que os irmãos soubessem, como nós lemos, de que Jesus estava rodeado dos seus velhos amigos, os fariseus e os publicanos. Mas os fariseus só estavam para atrapalhar, para cortar. Rapidamente, quem são os fariseus? Os fariseus, visto que, dado ao povo de Israel estar sem rei, já por cerca de uns 400 anos, desde a volta do povo de Israel do cativeiro em Babilônia, quando eles foram para trás reconstruir o templo, as portas da cidade, as muralhas da cidade, etc., e depois acontecem os tais 400 anos de silêncio em que temos história, de alguma história por aí, mas as chamadas Bíblias protestantes não carregam alguns livros, creio que são 7 livros desses 400 anos de silêncio. Nesse tempo de silêncio, levanta-se um grupo de espertalhões, que eram os tais que se vestiam de Senhor Padre, com as filatérias compridas, fitas, dizendo o que é que eles eram, com algumas palavras bíblicas, etc. Esses fariseus pensavam que tinham o mundo na mão, então Jesus veio com uma doutrina, com uma palavra, com uma aparência totalmente diferente daquilo. Totalmente diferente daquilo. Então, eles não faziam outra coisa senão atrapalhar Jesus. E por várias vezes tentaram matar mesmo Jesus. E como Jesus veio exatamente para dar a sua vida neste mundo, eles, sem ter a razão, acontecer o que eles mesmos queriam, que era que Jesus morresse. Só o que ninguém sabia, nem mesmo o mestre do inferno, é que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E com a morte de Jesus, Jesus matou a morte. A morte já não tem vigor. A morte está por aí só porque ainda não chegou o tempo dela terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus fez com o tacão do sapato. Eu sei que já não tinha sapato. Com o tacão do sapato esmigalhou a cabeça do diabo. Em nome da serpente, já em Gênesis, no princípio de Gênesis. Mas Jesus ganhou a vitória para todo o sempre. E fique claro que Jesus deu a sua vida, não foi que eles tivessem matado Jesus porque eram fortes. Jesus só levantando um dedo, ou não dizendo nada, pondo aquela gente toda de onde eles haviam de estar. Compreende? Jesus tinha poder para dar um assopro e aquela gente desaparecia tudo da frente dele. Mas o Senhor se entregou, Jesus veio a este mundo para se entregar e para revelar o grande amor de Deus. Deus é amor, ponto final. E
é tão amor que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Jesus não morreu porque os homens eram ruins e tudo. É verdade que eles não eram coisa boa, mas Jesus veio para dar a sua vida. Jesus não veio para morrer de velhinho, Jesus veio para dar a sua vida na flor da sua idade, para que todo aquele que nele crê seja salvo. É por isso que nós sempre estamos dizendo, salvação só é alcançada em uma pessoa, e o nome dessa pessoa é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o bilhete de identidade do Senhor Jesus. Vamos voltar ao nosso assunto. Não estou zangado nada. Estou falando só um pouco mais alto, que é para virem bem. Em primeiro lugar, depois dessas apresentações todas, vemos que o pai atendeu ao pedido do filho imediatamente. Quando estava lendo há momentos, ele estava reconhecendo. O filho logo disse que queria a herança e o pai disse logo, dê logo a herança. Deus não obriga ninguém a seguir e a obedecer a Deus. O pai não dê uma meia palavra de contrário ao que o filho pediu. Deixou-lhe fazer o que ele quis. Ainda hoje é a mesma coisa. A salvação em Cristo Jesus está a verter por toda a parte, pelas paredes das igrejas. As pessoas não querem saber. As pessoas são os pródigos, os filhos pródigos, que querem fazer só o que eles querem fazer. Fique comigo por um momento, até ouvir mais. Vejam, o pródigo foi para longe do pai, da vizinhança, da freguesia onde vivia. Com toda a herança que recebeu de seu pai. O religioso até tinha alguma razão, mas não tinha perdão para dar a ninguém. Aqui está o caso. Há muita gente com razão, mas não dá perdão a ninguém. Bom, deixa continuar. O pródigo foi para longe com toda a sua herança, para ficar à sua própria vontade, praticando tudo e mais alguma coisa. Nós lemos. O seu maior compromisso, preste atenção, o compromisso maior desse filho pródigo era satisfazer seu desejo de pecar. Tudo quanto ele queria era o que não prestava. Por isso ele saiu de onde estava e foi para um lugar longe, para ficar à vontade. Ninguém o conhecia. Amigos não faltaram. Pesados amigos. A nossa alma chora ao ver o que vê constantemente nas ruas desta cidade. E não interessa o nome da cidade, porque há em todas a mesma coisa. Quantos filhos pródigos estão por aí que fugiram para longe? Fugiram para longe dos bons conselhos, de uma vida de obediência, de uma vida fiel à esposa, de uma vida fiel ao esposo. Também há filhas pródigas também. Presta atenção ao que estás ouvindo. Breve Jesus voltará e esse mundo vai virar para um lado que ninguém quer ouvir falar. Toda a gente que me está escutando, olhe para cima enquanto há tempo e volte-se para Jesus.
Peça a Jesus que salve a sua alma. Não interessa se estás gostando de ouvir ou não. Isso não é para gostar. Isso é para avisar. Aceita Jesus no teu coração. Diz ao Senhor Jesus que queres ser salvo. Jesus está de braços abertos para te salvar. O filho mais novo foi para longe do pai. Para longe do pai. Quantos filhos estão aí fora do Pai eterno, fora do Pai que é o nosso Deus, o Deus soberano que tem tudo na sua mão, mas Deus não os segura. Foi exatamente como o filho pródigo, o pai não lhe mostrou nenhum reverso. Queres ir? O pai não disse, mas nós entendemos, queres ir? Vá no teu pai. É o mesmo que está aí. O Senhor dá liberdade. Só vá para o céu quem quer ir e que vá para o inferno quem quer ir. Deus não é responsável por isso. O Senhor põe tudo à vossa disposição. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o que tu quiseres. Podes ir para onde tu gostares e falares de coisas que já estavam planeadas por Deus e mais não sei o quê, já estava predestinado, e mais a predestinação, e mais outras cantigas bonitas, nada disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não vá ninguém para o céu pela discriminação, ou não vá ninguém por causa disso, ou por causa do outro. Queres ir para o céu? Creia em Cristo Jesus como teu Salvador e não tens mais nada que te meteres em coisas que não sabes nem te pertence mesmo mexer. O que nós estamos anunciando é que Cristo Jesus salva e salva agora de onde tu estiveres, sozinho ou acompanhado. E uma coisa é certa, nunca estás sozinho. O Espírito Santo está à tua volta a ver se tu ouves ou recebes a palavra que tu ouves. Porque no momento que tu cederes, deres licença, que seja só um bocadinho, o Espírito Santo começa logo a trabalhar em ti e leva-te a Jesus. O Espírito Santo não é Salvador. Jesus é que é o Salvador. E o Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo é levar-te a Jesus quando tu deres ocasião para isso. Alguém pode dizer, e com alguma razão, de que afinal de contas eu estou me metendo na vida de alguém. Deixa-me da mão, deixa-me viver à vontade. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo. Ele quis deixar tudo de mão e quis fazer as coisas da sua maneira, mas isso não impediu de cair na miséria. Mas bem bom, graças a Deus. E é o que isso quer dizer. Ele lembrou-se e veio para o Pai. Deixa eu continuar com algumas notas que eu tenho aqui. Eu estou quase terminando. Não por gosto, mas por causa do raio do relógio. Muito bem. Prezada audiência, senhoras e senhores, eu não estou contando a história do filho pródigo, eu estou falando do âmago, do miolo da parábola e o que ela significa. Cuidado com o pecado, ele pode te apanhar em um momento que não esperas. Deus te ajude e te abençoe. Enquanto houve dinheiro, não faltam amigos e amigas. Note, esta parábola está intercalada com duas antecedentes, como eu disse há momentos. Essas duas são a ovelha perdida e a dracma perdida. Neste caso, a ovelha perdida e a dracma precisavam de ser procuradas. Está percebendo? Elas precisavam, uma e outra, a ovelha e a moeda, precisavam de ser procuradas. Mas foram mesmo procuradas?
e forem encontradas, foram procuradas e encontradas. O pastor encontrou a ovelha, não encontrou? A mulher que varreu o chão e a casa toda, já 6 meses nela varrida, ela encheu a dracma lá no container de coisa. Isso é muito maravilhoso, essas 3 parábolas juntas. No caso do pródigo, ele se perdeu dentro de si, com milhares e milhares de pessoas e estão perdidas neste momento dentro de si. Eles não vão ser varridos para serem encontrados. Estão longe e sozinhos para onde fugiram. Mas não lhes faltou companhia por algum tempo. Agora, passando necessidade, está o tal filho pródigo. Quem o vai procurar? A ovelha e a moeda teve quem as procurasse. E agora, o pai que o deixou ir na sua liberdade, pergunto, quem é que vai agora procurar? Caros ouvintes, cuidado com os amigos desta natureza. E uma grande fome é atingir toda aquela região. Coisas grandes estão para atingir as regiões deste mundo. Eu não estou aqui para dizer quando é, mas coisas terríveis estão para acontecer. E quem quiser dar um jeitinho à vida é só ouvido nas notícias. Vamos continuar. E uma grande fome atingir toda aquela região em que o pródigo estava, esbanjando os seus bens. A questão é que de onde se tira e não se põe, acaba, vaza e fica roto. E foi o que aconteceu. Onde estavam os amigos? No chiqueiro. No chiqueiro dos porcos estavam os amigos dele. Comendo alfarrobas. Foi com os porquinhos que o filho pródigo agora estava dividindo suas refeições. Não vi quando ele queria comer e ninguém lhe dava nada. Não se lembra da leitura que fiz? Já te esqueceste de valer para casa. E agora? Ele estava comendo da comida que dava aos porcos. Quem sabe esse rapaz, dando um jeito à vida agora, era da descendência de Abraão, visto que o Senhor estava entre os judeus e tudo aquilo. Sabemos que esse rapaz nunca existiu, esse pai daqui da parábola nunca existiu, os 2 filhos nunca existiram, e se é parábola, estão aqui só figurando seres maravilhosos, compreendes? Mas então, agora, era só sujo. Eu não quero dizer outra palavra, fica assim mesmo. Era só sujo ele estar comendo da comida que aqueles animais comiam. Mas estava uma coisa, não desistam. Está escrito, o pródigo caía em si. Glória a Deus. Tu podes cair em ti. O pródigo, o filho pródigo, caiu em si. Lembrou-se do pai e veio ter com o pai. De onde tu estás, ninguém te vai chamar, e estou te chamando agora. O Evangelho está te chamando. Onde tu estás, ninguém vai te chamar. Pensas em Jesus, mexe-te, vem a Jesus. Queres ser salvo? Vá a Jesus. Perdeste a casa do Pai, vá a Jesus, vais ter uma casa melhor. Se fosse a Jesus. Parece que João Mel tem o seu atrevimento. É de fazer o que quiser nesse mundo. Continua fazendo quem quiser fazer. A palavra de Deus é assim. Já como Jesus foi assim, nem todos seguiram a Jesus, mas eu estou zangado por fora porque estou falando muito alto, mas por dentro a minha alma está chorando. Quando eu saio daqui e que eu me lembro o que eu estou falando e que fica diante dos meus olhos e de meus ouvidos, e o que eu ouço e o que eu vejo, dá para chorar. É essa família, é aquela família, é outra família, se não está tudo empandeirado, está aí nesse caminho.
Deixa os amigos. O teu maior, o melhor amigo do mundo é Jesus. Volta-te para Jesus e Ele te abraçará como o Pai abraçou aquele filho. Essa mensagem é para ser continuada, se Deus o permitir, até lá que a graça de Deus e o seu amor se estenda e a sua compreensão para que sejas abençoado não só agora, mas eternamente. Amém, queridos amigos. Um abraço da nossa parte.